Muitas pessoas encerraram 2025 tristes, cansadas, fatigadas. Entraram 2026 como se janeiro fosse o 13º mês do ano passado, porque ainda não estão vivendo a boa nova. Hoje você vai compreender por que Deus quer que nós realmente tenhamos um novo ano feliz, tanto no campo material quanto no campo espiritual, para que você possa desfrutar verdadeiramente o melhor desta terra. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, o momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: como viver um novo ano feliz. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, já nos dá um indício do que ele espera que a igreja faça nesse começo de 2026. Coisas que muitas vezes não foram postas em práticas em anos anteriores. Porque há pessoas que simplesmente levantaram a mão, aceitaram Jesus como seu Senhor e seguiram a sua mesma vida medíocre, não alterando em absolutamente nada acerca daquilo que Deus quer que nós nos inclinemos, para deixarmos de ser pessoas naturais e nos tornarmos seres espirituais. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Portanto, meus amados irmãos, uma mudança de resultados começa com mudança de mentalidade. Não adianta apenas esperarmos por um feliz ano novo, se na prática continuarmos vivendo do mesmo jeito que nos anos anteriores, mantendo velhos hábitos, vícios e as mesmas atitudes. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode realmente renovar, transformar a nossa mente, através da palavra de Deus frutificada em nossos corações. Porque enquanto essa palavra for meramente uma informação, ela não se tornar poder, presença, absolutamente nada acontecerá na tua vida. Você será apenas um religioso, comumente chamamos de um evangélico, mas não será um seguidor de Cristo, não será verdadeiramente um cristão. E é a partir dessa metanoia, nessa mudança de mente, que nossas escolhas se alinham à soberana vontade de Deus. E assim, como o comportamento, pensamentos e atitudes que não estão mais limitados somente à força do braço, nós viveremos essas escolhas não mais pelo nosso eu, mas nós passaremos a gerar bons frutos como resposta à transformação operada pelo próprio Deus dentro de nós. É essa transformação que eu profetizo sobre a vida de cada um daqueles que compreenderem esse mistério essa noite, para que passem a praticar o Evangelho não segundo a sua axologia, mas segundo a vontade soberana do nosso Criador, cujos pensamentos são muito maiores, são muito mais altos do que os nossos. Portanto, é condição sine qua non que nós tão somente nos submetamos, sem querer fazer gestão disso, achando que não, comigo pode ser diferente, pastor. Eu e Deus somos aqui, ó. Não tem isso, irmãos. Você tem que se humilhar, tem que verdadeiramente entender que para você beber dessa água da fonte, é necessário você renunciar ao seu próprio eu. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de 1 a 3, 740 anos praticamente antes de Cristo, já falava algo que a gente vai replicar daqui a pouco no Novo Testamento, quando o Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam, venham e comprem leite e vinho, que representa a fartura, representa a presença espiritual, que tudo é de graça, a graça é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que vocês esbanjam? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, o Isaías dizendo aquilo que Deus inspirou ele a falar, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas, ou seja, comerão, desfrutarão o melhor dessa terra. Escutem-me e venham a mim, diz o Senhor, prestem atenção e vocês terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com cada um de vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Aí muitos questionam assim: mas parei um pouquinho, pastor. Ele prometeu a Davi, esse papo era para os judeus, eu não sou judeu. Que mistério é esse? Os hebreus, os antepassados dos judeus, sofreram sob o domínio babilônico, contextualizando esse versículo para que você entenda de onde é que vem esse mistério. Deus, inclinado, vendo o sofrimento e aquela subsistência difícil deles, ofertou comida e bebida, uma promessa concreta de restauração para um povo desolado, um convite para uma nova aliança, como ele faz para cada um daqueles que ainda não se posicionaram com ele este ano.
transcendendo as fronteiras de Israel, ou seja, incluindo outras nações como o próprio Brasil. Por isso que essa promessa feita a Davi está disponível para mim, para você e para todo aquele que quiser, para todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo confirmou isso 57 a 58 anos depois de Cristo. Veja bem, que ainda que o Antigo Testamento pareça ser algo somente para os judeus e que não tem nada a ver conosco, há muitos que fecham a mente, nada mais é do que uma confirmação daquilo que o Cristo já fazia em espírito naquela fase da existência humana. E depois da vinda do nosso Messias, o próprio Paulo, tendo essa revelação, tendo essa compreensão, ele descreve no capítulo 8 da carta aos Romanos, nos versículos 16 e 17, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos também filhos de Deus. Não é uma prerrogativa judaica. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E portanto co-herdeiros com Cristo, ou seja, filhos de Deus, co-herdeiro com o Filho dele. Coisa maravilhosa isso. E o Espírito Santo morando dentro da gente. Está aí a trilogia, Pai, Filho e Espírito Santo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Ou seja, é uma adoção divina, irmãos. É por essa adoção divina que nós podemos desfrutar das bênçãos que também foram prometidas a Davi, quando Deus falava na boca dos profetas, como falou através da boca do profeta Isaías. E Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, nos diz que nós também temos esse direito. Basta tão somente que nós nos posicionemos. Mas para que isso aconteça, o mesmo Paulo escreve ao povo de Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 4, versos de 22 a 24, prestem atenção: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Há pessoas que nos procuram aqui durante o ano, que também fizeram promessas, profetizaram que seria um ano diferenciado, mas nada aconteceu. Ainda que tivessem praticado rituais religiosos nas mais diversas religiões ditas cristãs, o evangelho é um só, a palavra de Deus é uma só, e Deus não pode cair em contradição com aquilo que ele estabeleceu como um princípio espiritual, para que aquilo que ele prometeu sobre a humanidade se cumpra. É condição sine qua non que nós nos tornemos primeiramente filhos dele, e é a partir daí então que as coisas começam a acontecer. Mas pastor, eu rezo, até leio Bíblia, o que eu tenho que fazer mais? É buscar esse Deus de todo o coração. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Por que no momento de desespero, como tantos que apareceram em 2025 aqui, e hoje sequer se preocupam em assistir aos nossos vídeos, muito raramente ligam aí: como é que tu tá, pastor? Tá tudo bem? Não, esquecem. E quando a gente fica sabendo que essas pessoas não estão membradas, não estão participando de nenhum corpo, de nenhum grupo cristão, isso me deixa profundamente entristecido. Eu me sinto até decepcionado como pastor, porque aqui o tempo inteiro a gente está falando, está explicando que a única forma de o ser humano poder vencer a sua natureza é se voltando para Deus e se agremiando semelhantemente a Ele, a outras pessoas que também professem essa mesma fé, sem a qual nós não veremos a Deus. Teremos apenas uma religião, seja católica, seja espírita ou até mesmo evangélica, e através de nenhuma delas, nem mesmo da religião evangélica, você não desfrutará daquilo que realmente Deus tem para você. Você está ouvindo um cara que praticou várias religiões, tidas como cristãs, que os dogmas humanos, quando superam o dogma espiritual, tornam-se verdadeiras seitas, e isso Deus não aceita, porque Ele quer ser o único nas nossas vidas. Ele quer que nós convivamos, sim, como grupo, como igreja, mas segundo os critérios pré-estabelecidos por Ele, para que nós possamos verdadeiramente viver, não apenas esse, mas todos os anos da nossa vida, felizes, mas sem estar debaixo dessa obediência, sem estar debaixo desse princípio espiritual, onde Deus coloca como condição que a nossa natureza seja alterada, e nós não mudamos das nossas práticas. Nós queremos que Deus nos transforme, sendo a mesma coisa. Então não tem sentido nem sequer buscar esse Deus. Continue como você está e desfrute da sorte, que é o que você sempre fez, como eu também fiz outrora. E não venha buscar Deus na hora que a coisa aperta, na hora que o calo aperta, porque aí você vai estar tornando realmente um barganhador, aquele que fica fazendo moeda de troca com Deus. E Deus vê por abominação esses tais, porque é necessário que o homem mude a sua natureza. O mesmo Paulo escreve a Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Já passando por esse processo, entendendo que Ele é teu Senhor, as tuas práticas realmente mudaram. Tu ainda carrega aquela natureza pecaminosa, mas sempre vem aquele arrependimento. Senhor, eu sou falho, eu sou miserável, eu sou pecador. Daí a condição de estar sempre em oração, sempre buscando perdão, sempre em arrependimento constante. Isso a gente vive até hoje. Não pense em
em vocês não, como alguns dizem assim. Sim, agora você é santo. Você é santinho do pau oco. Não, irmãos, santo na sua etimologia significa separado. É aquele que se separa para Deus. Apesar das imperfeições, nós estamos buscando o tempo inteiro caminhar, nos parecer com aquele que nós servimos, na estatura de varão perfeito. É claro que nós jamais alcançaremos, por termos um corpo corruptível, por mais que nós pareçamos com esse Criador, nós ainda não teremos essa essência como Cristo carregou, porque ele foi o único que nunca pecou, o único ser humano caminhando na terra que nunca cometeu pecado. Então ele carregava a essência do próprio Deus na terra, mas ele quer que nós nos assemelhemos. Ele fala na sua palavra que essa nova natureza já nos encaminha para que nós nos pareçamos com ele. Ainda apesar das nossas imperfeições, ele vai nos moldando segundo a sua imagem e semelhança, para que juntos possamos morar no céu de eternidade em eternidade. E Paulo segue, irmãos, falando que essa nova criação, a velha vida acabou, passou, já era, assim como o ano que se foi, e uma nova vida teve início. Ou seja, lembremos que todo processo de conversão trava-se uma guerra espiritual, não é moleza. Quando você declara Jesus como teu Senhor, vai ter opressão. Assim como muitos irmãos que nos procuram e a gente vê milagres acontecendo como se fosse a maravilha de Deus manifestando assim num primeiro encontro, um primeiro amor, mas Deus manda a gente alertar. Firme-se com Deus, porque vai vir opressão, vai vir fadiga, vai vir cansaço, vai vir tristeza, vontade de parar, vontade de desistir. Há esse impacto das trevas perante a luz, há esse domínio, porque no mundo já é o maligno, mas quando nós nos voltamos para Deus, nós nos tornamos embaixadores de Cristo nessa terra, não apenas como portadores da palavra, mas também portadores do Espírito Santo, que faz com que a gente resista todo o mal, até que ele fuja da gente. Mas sim, esse posicionamento, você vai passar mais um ano como todos os outros, oprimido, fazendo suas próprias escolhas, sem antes consultar Deus em oração. Aquilo que te traz paz é de Deus, aquilo que te traz dúvida é da carne, nem Tudo é do diabo. e você vai aprendendo a discernir, e por ninguém mais sendo discernido. É esse milagre, essa maravilha que Deus tem disponibilizada para a humanidade, para todo aquele que realmente quer ter uma vida com Deus. E Paulo fala, para que nós reconheçamos essas armas espirituais que a gente vai viver nessa existência, ele escreveu para o mesmo povo de Corinto, na segunda carta, no capítulo 10, versos 4 e 5. As armas que usamos na nossa luta aqui nessa terra não são deste mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano, aquela vaidade que nos distancia de Deus, que nos torna muitas vezes religiosos, mas não nos torna espirituais, que não deixa que as pessoas conheçam de fato a Deus. Nós ficamos presos a dogmas humanos, vamos engolindo sem observar, sem examinar as escrituras, e vamos vivendo a bangu, pela sorte, ainda que muitos frequentando igrejas, mas não têm uma vida espiritual com Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Quando nós nos submetemos a Deus, a nossa mente tem que se curvar à vontade dele. Quantas vezes, quantas coisas, irmãos, você está falando com um cara que veio da noite, que veio do mundão, que gostava de tocar aqui, tocar ali, e não é diferente com os pastores que congregam conosco. Quantas vezes eu tive que abrir, o mais difícil foi quando Deus falou para mim: Para com essa tua música agora, que eu vou deixar conhecer minha palavra, mas tu vai ter que decidir. Ou tu anda comigo, ou tu anda no mundo como tu estava. Ele me deu essa escolha. Ele permitiu que o livre-arbítrio fosse por mim exercitado. Mas eu, assim como aqueles discípulos, falei: Senhor, mas só tu tem palavra de vida eterna, como é que eu vou te abandonar se foi o Senhor que me arrancou da morte? E ali eu comecei a me submeter, a mergulhar no Evangelho. E a música começou a florar não mais como meramente arte, mas como dom de adorador. Para que esse dom, através da música cantada e tocada pelo Ministério Cordão de Três Dobras, Ministério Cristão C3D, essa música não é mais apenas uma música, mas ela é poder cantado, é a própria adoração. Se você parar para analisar as letras e parar para ouvir as melodias, é tudo inspirado por Deus, irmãos. Os arranjos, todos eu fui para a consagração, para saber o que o pastor Salvador teria que tocar, o que o pastor André teria que tocar, como eu teria que tocar o meu violão, como é que o senhor quer que eu cante essa música? E o Espírito Santo foi me dando tudo tal qual ele queria. Portanto, o meu pensamento, a minha presunção de produtor musical caiu por terra. A minha rebeldia artística teve que dar lugar ao ensinamento de Cristo. Por isso que essa palavra de Corinto ficou didática para mim, porque a pedagogia que Deus usou comigo foi na prática, irmão. Não foi chaveco de pastor querendo me encantar, dizendo: Agora que tu é evangélico, tu tem que largar tudo e ser um crente de igreja. assim de rebeldes,
Está assim de irmãozinhos que não conseguem se firmar com Cristo, porque estão lá curtindo, obedecendo apenas homem, mas não estão desfrutando da boa nova, da liberdade para a qual Cristo nos chamou para que nós possamos desfrutar, porque não compreenderam esse propósito da palavra de Deus. E Paulo nos ensina nessa direção para que nós consigamos vencer essa nossa natureza caída. E o próprio evangelista João, no capítulo 14, verso 15, numa conversa que Jesus teve com os discípulos, às vésperas dele ser arrebatado aos céus, depois de já ressuscitado, ele deixou muito claro: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. É papo reto, não tem muita conversinha fiada com Jesus não, simples assim. Mas para estarmos em Cristo, precisamos crer que Ele ressuscitou. O grande mistério, irmão, das pessoas não se posicionarem com Deus é que no fundo, elas não creem na ressurreição. A gente ouve cristãos dizendo que muitas vezes duvidam que esse Jesus que a história conta como antes e depois de Cristo, o calendário gregoriano é tão somente para nos situar em tempo e espaço, para organizar a civilização, especialmente ocidental, para que nós permaneçamos fazendo tudo com ordem e decência. Os meses, as luas, tudo aquilo que realmente faz com que as colheitas, tudo é organizado por um calendário. Mas no mundo espiritual não é assim. Deus preparou algo muito maior, mas Ele quer que nós nos submetamos à obediência para entender que através da sua ressurreição, nós aqui, vivos, encarnados nesse corpo de barro, possamos compreender e já discernir as coisas que vivenciaremos com Ele depois que sairmos deste corpo. O grande mistério da vida e o grande mistério da felicidade, para que você viva um novo ano feliz, é imprescindível que essa pacificação, esse contentamento debaixo desta obediência e desta fé de que Jesus realmente ressuscitou, esse é o fundamento da nossa fé, irmãos. E a partir dessa carta que eu vou ler agora de Paulo, é muito claro e é muito racional para alguns pseudo-cristãos que estão mais para ateus do que para verdadeiramente seguidores de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta ao povo de Corinto, no capítulo 15, versos de 13 até 16. Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. Nem sei o que eu estou fazendo aqui nessa reunião do cordão, se Ele não ressuscitou. Qual é o propósito da pregação? A pregação só tem sentido porque Ele veio à terra, Ele encarnou, morreu pelos nossos pecados, porém, contudo, todavia, entretanto, Ele ressuscitou, vencendo o mal na cruz do Calvário. O tetelestai está consumado, irmãos. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, morreu, acabou, virou pó, então Deus também não ressuscitou Cristo, pois Cristo encarnado é o Jesus que morreu. Que mistério é esse então? Se Ele morreu e não ressuscitou, nós também quando morremos não ressuscitaremos. Porque se os mortos não são ressuscitados, teoricamente Cristo também não foi ressuscitado. Essa reflexão de Paulo ao povo de Corinto acordou e sacudiu aquela igreja, para que eles tivessem um avivamento, uma fé verdadeira neste Cristo que a gente não pode apalpar, não pode abraçar, mesmo construindo imagem de esculturas, como a religião católica faz, para que nós nos aproximemos daquele corpo morto, ou naquele corpo já ressuscitado. É tudo dogma de fé, irmãos, e é pela fé que nós nos conectamos com esse Deus, e essa fé, ela é dom de Deus, dada àqueles que nasceram de novo. Esse novo nascimento é importante, é imprescindível, a mudança da tua natureza, para que as coisas à tua volta, ao teu redor mudem, e você possa desfrutar deste ano como o ano da tua vida, como um divisor de águas na história da tua existência. Mas aí na segunda carta ao povo de Corinto, no capítulo 2, versos 14 a 17, entendendo que o povo conseguiu entender aquele mistério que ele estava pregando, mas graças a Deus, que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo, e por nosso intermédio, Ele espalha o seu conhecimento por toda parte, como um doce perfume. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para aqueles que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. Para uns, cheiro de morte para morte. Para uns é cheiro de carniça. Para outros, cheiro de vida para vida. Quem está à altura de uma tarefa como essa? Nós não temos capacidade para isso. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Está aqui a diferença, está aqui o mistério. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Deus contempla os bons e os maus. Você que está fazendo maldade, bobinho, bobinha, para com isso. Eu conheço as tuas obras.
Eu sei o que você fez no verão passado. Vê se tu muda. Se o evangelho não basta pra ti, lembra daquela música do cantor daquele... Muda de vida ou vai te perder. Se tu não mudar de vida, meu irmão, minha irmã, Tu vai perecer. Muda de vida. muda de vida. Escolhe o evangelho que já te escolheu. Cheiro de vida pra vida e não cheiro de morte pra morte. Porque há um Deus que te observa, há um Deus que tem ouvido as tuas orações, há um Deus que está me usando aqui essa noite para falar para ti que se tu não mudar de vida, a vida não vai mudar para ti. Tu vai viver o mesmo ano como os anteriores. Os meses vão se suceder como continuidade do calendário passado. É o 13º mês do ano, fevereiro vai ser o 14º e assim sucessivamente. Você vai viver mais 300 e tantos dias com esse vazio na tua vida. E mesmo conquistando algumas coisas no campo material, o teu espiritual estará um vazio terrível, porque esse só o Espírito Santo de Deus pode te completar. Vai por mim, experiência própria, eu dou meu testemunho aqui para você essa noite. Paulo fala aos Filipenses também no capítulo 4, versos de 11 a 13, sendo que o 13 é muito conhecido. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Sei viver feliz podendo estar na praia ou tendo que ficar nesse calor aqui terrível de Sapucaia. Em tudo aprendi a ficar contente. Andar de carro ou andar de trem? Ou andar a pé? Tudo fiquei contente. Uma pizza final de semana às vezes não poder pedir. Ai, isso não tá difícil pra mim. É tanto imposto nesse começo de ano, pastor, e não tá sobrando nem pra pizza. Amém. Glorifica a Deus e agradeça pelo pãozinho com manteiga, Nem pra manteiga tá soprando. margarina, não importa com o que. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades através de Jesus Cristo. Não vai te faltar nem coisa pequena nem grande. Creia, porque Ele é fiel. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. E essa versão é maravilhosa porque ela explica que tu não vai virar um tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho a força. Não é bem assim, meu irmão. Não é bem assim, meu irmão. Não é bem assim, meu irmão. A verdadeira tradução é essa: tu pode suportar todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, pois em Cristo você encontra forças. Você se alegra até no meio da tristeza. Quando você se pega daqui a pouquinho, Puxa vida, eu tentei comprar aquele negócio que não sobrou. enquanto eu, a pastora, damos risada, às vezes, Amor, não sobrou nem pra pagar aquela conta. que a alegria do Senhor habita em nós. E é essa alegria que nos dá força para a gente perseverar. Sabe por quê? Você quer a resposta? Olha a sequência desse versículo. Esse versículo é chave na minha conversão. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 33 e 34. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer que vocês façam. E Ele lhes dará todas essas coisas que vocês estão correndo atrás. Ah, pastor, tô correndo atrás do prejuízo. Vai continuar no prejuízo, porque as bênçãos seguem, acompanham aqueles que estão debaixo da sua obediência. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Escute isso: para cada dia deste ano de 2026, bastam as suas próprias dificuldades. Quando você conseguir trabalhar espiritualmente, através da oração, através da leitura da palavra, escute, obedeça isso que eu estou te dizendo, que é um princípio espiritual para Deus melhorar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Esse cansaço, essa carga que você carrega sobre os ombros, Isaías 10:27 fala que a unção despedaça o jugo, mas não adianta Deus estar disposto a tirar esse peso se você torna a pegá-lo de volta, porque a partir do momento que você negligencia, despreza, rejeita, ignora a palavra, a oração, o evangelho como um todo, você está desprezando a graça de Deus sobre a tua vida, que te pacifica no meio do furacão. Porque todas as experiências bíblicas que a gente lê, teríamos várias a citar aqui, num tempo que a gente tem aqui que é curto. Daniel na cova dos leões, Deus não poupou de estar no meio dos leões, mas Ele fez dos leões travesseiro. Sadraque, Mesaque e Abidênego, jogado na fornalha. Deus não poupou de eles irem para lá, mas o Cristo já se fazia presente no meio deles. Não tem como, irmão, você não enxergar Deus no poço. Quando Jeremias foi jogado no poço, quando José foi jogado no poço, Deus sempre está conosco na tribulação, porque é na tribulação que nós vamos crescer na presença desse Deus, adquirindo esperança, para que verdadeiramente cada dia deste ano seja um dia onde as bênçãos estarão cada vez mais próximas da gente, e elas vão se tornar palpáveis. Nós somos testemunhas disso.
Vários foram os processos, desde a minha vinda de São Paulo para cá, até conhecer Deus, conhecer irmãos, minha esposa, e desfrutar das bênçãos, não só materiais, como espirituais, livramentos de morte que estiveram tão próximos da gente. O ano que passou foi um ano desafiador, e esse ano também já temos alguns desafios, mas entenda que em tudo devemos glorificar Deus, ainda que Ele nos leve agora. Pode ter certeza que o diabo não vai poder rir da nossa cara. Ele só abreviou o sofrimento, porque aquele que já partiu já está na glória, já catapultou dessa para a vida eterna. Não veremos a morte, é promessa dele. Mas eu creio que Deus ainda tenha um propósito conosco aqui, para que você abra a tua consciência e você se torne igreja, seja conosco ou com algum grupo que professa essa mesma fé, e possa desfrutar desse mesmo evangelho. Mas é importante que você entenda que basta cada dia o seu próprio mal. Não deixe entrar no teu coração a aflição, e essa aflição te canse, te drene as energias a ponto de você não conseguir seguir em frente. Você já começou 2026 cansado. Tem um cansaço espiritual muito pior do que o físico, onde você não consegue nada que te dê descanso. Corra para os braços de Cristo. E ali você vai encontrar refrigério, ali você vai encontrar alimento para renovar as tuas forças. E eu encerro essa primeira ministração de 2026 com uma carta que Deus confirmou no meu coração para te passar essa noite. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, ou seja, se não desistirmos, no tempo próprio colheremos. Entenda que se você perseverar, ainda que tudo conspire contra, tua família está contra você, tua família te entristeça, teus amigos te traem, não vem nada de bom de lá para cá, é só tranqueira. Não te preocupa, porque você, praticando bem, praticando boas obras, Deus vai velar pela sua palavra e vai te honrar, e tudo que tu fizer prosperará. Assim te diz o Senhor, neste primeiro encontro de 2026, no momento da palavra, na reunião do cordão.